organizar a nossa conferência de encerramento. Acho que gostaria de convidá-los. Vocês querem se mexer um pouquinho? Quem sabe chegar mais próximos? Né? Que vocês acham? Tá bom assim? Está bom assim? Querem chegar um pouquinho mais perto? Levantar um pouquinho? Não? Não? Tá bom assim? Nossa conferência de encerramento, intitulada As Contribuições da Reforma Psiquiátrica para as Práticas em Saúde Coletiva. Convidamos o professor doutor Marcos Vinícius de Oliveira Silva, da Universidade Federal da Bahia. Ele é psicólogo, mestre em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia, doutor em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor associado, aposentado, pelo Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, coordenador do Laboratório de Estudos Vinculares de Saúde Mental, diretor do Instituto Silva Lane, Psicologia e Compromisso Social, consultor eventual da área técnica da saúde mental do Ministério da Saúde, integrante do Núcleo de Estudos pela Superação dos Manicômios, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase na saúde pública. Mas o currículo maior não está escrito aqui, né? Marcos Vinícius é carinhosamente chamado e conhecido, né, pelos militantes da política profissional como dinossauro da psicologia, e também, né, assim, um grande militante, um grande mentor da política profissional, das mudanças, do projeto que hoje está instituído nos últimos 15 anos da psicologia, um grande mentor, né, e participante aí da reforma psiquiátrica e dos direitos humanos, né? Ele tem uma contribuição gigante, né, que eu ficaria a noite inteira aqui falando. Participa muito do Conselho de Santa Catarina. Temos uma enorme satisfação e gratidão, porque nos ajuda muito a estar construindo a política de saúde mental de Santa Catarina, e entre outras também. Está sempre disponível, né, aqui participando e colaborando, sempre que chamado. Então, uma grande satisfação estar a seu lado. E aí, passo a palavra para ele, não vou me alongar aqui, né, que vai estar proferindo essa conferência de encerramento. Já contei para ele assim, um pouquinho desses nossos 2 dias de evento. Amanhã pela manhã a gente conclui ainda com os minicursos, né? Contei que estamos num grupo muito bacana aqui, né? Pena que neste momento com o plenário mais esvaziado, mas é super compreensível por conta do cansaço do dia, né? E é isso, né? É isso. Bem, boa noite para vocês. Quer dizer que é uma grande responsabilidade ser apresentado dessa forma que a Jara fez, né? Eu fico muito agradecido pelo convite, sempre generoso, e é verdade, se tem uma coisa que eu gosto bastante é de conversar conversas sinceras, né? Onde tem um lugar para conversar com sinceridade. Eu tenho sentido que entre os companheiros aqui que fazem essa construção da psicologia aqui, são pessoas que têm essa sinceridade, que estão interessadas em colocar as cartas, né, sobre a mesa, né? Cutucar a onça com a vara curta, colocar o dedo na ferida, desnudar, revelar, sem pudor, sem medo, né, sem receios, porque eu acho que, para nós que somos uma categoria profissional,
isso não pode fazer mal. Isso só pode fazer bem. Só pode fazer bem se nós temos a capacidade de refletir sobre as dinâmicas que envolvem os nossos fazeres, as nossas práticas, a nossa profissão, os nossos saberes, e fazer isso assim, coletivamente, colocando as questões em debate, em discussão. Então, eu fico sempre muito feliz quando sou convidado, porque eu sei que nós vamos fazer uma conversa franca, né? Uma conversa franca. Eu também queria dizer para vocês que eu lamento muito não ter podido estar com vocês exatamente em função da qualidade do debate que este evento propõe. Eu estive aqui em duas situações que gosto sempre de dizer. Uma situação foi quando, com o encontro de usuários, nós inventamos aí a Marcha dos Usuários e conquistamos a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Aquilo foi um elemento muito marcante aqui de construção política junto com um evento do CRP. E depois, no primeiro seminário, né, de atenção psicossocial, quando o CRP12 tomou nas mãos a reflexão sobre esse signo, atenção psicossocial, não é? Que eu já disse aqui da outra vez, que todos nós lidamos com ele como se soubéssemos do que estamos falando, né? É curioso isso, né? Todos lidamos, atenção psicossocial, fica parecendo que todos sabemos do que estamos falando, né? Mas que, efetivamente, trata-se de uma noção guarda-chuva, né, que recebe debaixo dela muitas expectativas, muitas contradições, muitos enigmas, né, estão aí abrigados sob esse guarda-chuva da atenção psicossocial, né? A tal da atenção psicossocial. Então, eu acho muito importante que vocês, do CRP12, tenham dado continuidade a esta reflexão, porque o enigmático pede esclarecimento. E eu acho que trazer o tema numa segunda rodada e explorando várias dimensões, certamente vai ser muito benéfico para a construção dessa caminhada. O que se me pediu é, de certa forma, muito desafiador. Por quê? Porque se trata de também dois gigantes, né? Contribuições do gigante 1 para o gigante 2. Né? São dois universos imensos que poderiam oferecer múltiplas possibilidades de abordagem. Né? De um lado, o processo da reforma psiquiátrica. Do outro lado, o processo da reforma sanitária. Né? De alguma maneira, as contribuições do processo da reforma sanitária, do processo da reforma psiquiátrica para a reforma sanitária, é um tema bastante amplo e que poderia comportar, eu posso aqui eleger entre várias possibilidades de refletir sobre esse tema. Mas eu vou, então, fazer um desses caminhos possíveis, não esgota, é um caminho possível, tal como isso me provocou e me convocou. Eu fui levado a pensar que o processo que nós denominamos reforma psiquiátrica poderia ser datado naquele momento em que, pela primeira vez, o Ministério da Saúde faz uma portaria na qual ela diz que estão criados os serviços
de atenção psicossocial, os CAPS/NAPS. A primeira portaria, inclusive, trazia CAPS/NAPS, porque, naquele momento, os dois expoentes demonstrativos de que era possível atender pessoas pessoas com transtorno mental grave, sem o recurso de interná-las por longos períodos em hospitais psiquiátricos, né? Os dois expoentes disso eram o Centro de Atenção Psicossocial da Rua Itapeva, em São Paulo, e eram os núcleos de atenção psicossocial produzidos como resultado da experiência do fechamento do Hospício Anchieta, em São Paulo. Então, de alguma forma, não é o registro que a história faz na primeira portaria, que é a portaria que cria um serviço, inaugurando a reforma. Porque tem gente que fala, não, reforma psiquiátrica é todos os momentos, desde que começou a se discutir isso, e vai até Nise da Silveira, e vai não sei aonde. Mas, desculpem-me, os que compreendem a reforma psiquiátrica, sim. Reforma psiquiátrica, efetivamente, não é o tempo que nós passamos elaborando ideias de como poderia ser, o que está insatisfatório. Reforma psiquiátrica é aquele momento em que nós conquistamos um grau de poder no âmbito do Estado e, através deste poder conquistado no âmbito do Estado, nós mudamos a disposição das coisas no mundo. Nós alteramos, elas eram assim e elas passam a ser assado. Isso significa que a reforma psiquiátrica deveria encontrar datamento menos na busca de pré-história de pensamentos e reflexões ideológicas e iniciativas, né, para que a gente pudesse ter uma datação da reforma psiquiátrica que seja aquele momento em que, efetivamente, introduz-se na política algo de transformador na lógica hospitalocêntrica, manicomial, abrindo a possibilidade que as pessoas portadoras de transtorno mental não tenham mais aquele único destino. Até então, um único destino de um portador de transtorno mental era ser internado em um hospital psiquiátrico. Não havia outra coisa para fazer com ele. Mas a fulana fez uma comunidade terapêutica, o outro fulano fez... Isso aí são excepcionalidades, esforços, tentativas, mas, efetivamente, a mudança para todos, para a sociedade brasileira, para a comunidade política do Brasil, da forma de tratar, é na hora que o Ministério da Saúde brasileiro diz, a partir de agora, é política deste Estado que nós possamos ter os portadores de transtorno mental sendo atendidos em unidades de base territorial, sendo atendidos em liberdade, que não é um detalhe, sendo atendidos em liberdade durante as suas crises, inclusive, né? E aqui eu queria recordar para vocês que, entre 1987 e até 1991, quando dessa portaria que institui a possibilidade, reconhece e financia e paga para que existam as unidades chamadas Centros de Atenção Psicossocial, Núcleos de Apoio Psicossocial, né? Os dois tipos de unidade. Até então, havia entre nós uma discussão que era a discussão, muitos de nós, desde 1987, falávamos dessas possibilidades como serviços alternativos ao manicômio. Vejam só como é importante captar essa semântica inaugural. Falávamos em serviços alternativos ao manicômio, no sentido de que tínhamos o desafio de apresentarmos, sobretudo diante da força da corporação
da força política da corporação psiquiátrica, da força política do segmento médico empresarial, dono de hospital psiquiátrico, nós tínhamos que dizer para eles, nós temos uma alternativa. Entendem? Nós temos uma alternativa, pode-se fazer outra coisa. Não é? Porque, efetivamente, de 1987 até 91, nesses 4 anos, o nosso esforço foi pela afirmação de que os loucos podem ser tratados de outra maneira que não a internação em hospitais psiquiátricos. Quer dizer assim, são 4 anos preliminares a esse poder que, no âmbito do Estado, institui efetivamente, a partir de agora, existem unidades e o sistema de saúde vai pagar para essas unidades funcionarem, não é? E vai financiar a contratação de pessoas para tratarem de pessoas sem o recurso da internação. Então, de alguma forma, eu introduzi aqui para vocês, subrepticiamente, no contrabando, de que o terreno no qual a reforma psiquiátrica se tornou possível foi o terreno construído, desbravado pela luta antimanicomial. Né? Quer dizer, o sal da reforma psiquiátrica brasileira é a luta antimanicomial. Eu posso dizer para vocês que reformas psiquiátricas, nos termos que eu estou dizendo aqui, o Estado reforma os seus recursos, instrumentos, instituições, leis, regulamentos, regras para atender as pessoas portadoras de transtorno mental grave, reformas psiquiátricas existiram muitas pelo mundo, antes de que aqui se fizesse reforma psiquiátrica. Existiu a reforma psiquiátrica do Kennedy, em 1962. Acabou com os manicômios nos Estados Unidos. Minha filha voltou agora de São Francisco e falou, meu pai, tem uma coisa errada aqui. São Francisco, pela cidade, eu nunca vi tanta gente doida na rua, abandonada, mendigando na rua. Por que é assim? Isso tem a ver com o quê? Né? Minha filha, tem a ver com as coisas que aconteceram um pouco depois, que todo mundo foi tomar ácido em São Francisco. É verdade. Lá no fim dos anos 60, muita gente foi tomar ácido lá em São Francisco. É verdade isso. Mas tem a ver também com uma política, a política do Estado norte-americano de como ele vai lidar com seus loucos. Tome aqui sua pensão, está fechado aqui, vocês estão falando que é para fechar? Vamos fechar. Está fechado. Loucos, se virem, está aqui o dinheirinho de vocês, tomem conta da sua própria vida. Por isso que a nossa perspectiva brasileira, a hora que a gente falava, nós vamos fazer aqui uma reforma psiquiátrica antimanicomial, é preciso implementar uma reforma psiquiátrica antimanicomial, quando nós falávamos isso, muitos evocavam, vocês vão fazer como fizeram lá, né? Tem um artigo célebre, o processo da desinstitucionalização no sul de Boston, que exatamente relatando pessoas nas ruas, abandonadas. Então, vocês vão abandonar as pessoas. Porque existiu reforma psiquiátrica que produziu abandono, reforma psiquiátrica que foi mera deshospitalização. A reforma psiquiátrica norte-americana, leiam sobre ela se consistiu numa mera deshospitalização, deixando as pessoas à sua própria sorte. Reforma psiquiátrica nós tivemos também na França. A França é tão querida da cultura dos psicólogos, psicanalistas, fica parecendo que aquela gente é tão charmosa, tão interessante, tão legal, tão sofisticada. Fizeram lá um processo que é a psiquiatria de setor, mantidos, feito, como nós, territorialização, os bairros vão ser separados, vão ter os serviços localizados nos bairros,
mantidos os manicômios, mantida a internação como uma regra possível dentro da trajetória do tratamento. Então, aqui nós falamos, às vezes, reforma psiquiátrica, como se falar reforma psiquiátrica fosse inerente a uma perspectiva antimanicomial. Mas é preciso situar que nós, quando tomamos a iniciativa da reforma psiquiátrica brasileira, movidos pela luta antimanicomial, estávamos inspirados numa reflexão complexa, densa, produzida pelo psiquiatra Franco Basaglia acerca da questão social da loucura, acerca do lugar que a loucura ocupa nas dinâmicas das trocas das sociedades capitalistas. E o Franco Basaglia tinha uma reflexão e tinha uma perspectiva política radical. Hospício bom é hospício fechado. Nenhum lugar para internar gente pode servir para cuidar de pessoas que têm transtorno mental, que são pessoas com problemas mentais graves. Não é bom trancar pessoas que têm problemas de transtorno mental grave. Não faz bem, nunca vai dar certo. Esta é a reflexão radical de Franco Basaglia. Reflexão radical fundada na experiência desenvolvida no âmbito de Trieste e que gerou a aprovação da Lei 180 na Itália. A Lei 180 que prevê o fim dos manicômios italianos, que trouxe um posicionamento. Basaglia, inclusive, gostava de dizer: eu não sou antipsiquiatra. Antipsiquiatra é quem interna pessoas nos manicômios. Eu sou psiquiatra, porque a psiquiatria tem um compromisso com a saúde, com o bem-estar das pessoas. E nós não vamos produzir saúde e bem-estar das pessoas internando as pessoas. Olha, vou radicalizar. Internar as pessoas nunca faz bem para o problema de que natureza seja este problema, nunca faz bem para as pessoas que são internadas. Radicalizei, entenderam? Juntei aí hospital geral, juntei comunidade terapêutica, juntei tudo onde a lógica de que tratar das pessoas, a gente vai precisar de tirá-la do contexto que ela está vivendo, por um motivo, uma justificativa de qualquer natureza. Para que ela fique bem, tem que tirá-la do contexto que ela está vivendo. Radicalmente, depois nós vamos discutir, na hora da clínica, nós vamos discutir que, eventualmente, nós possamos fazer até um acordo de que essa situação, separação de corpos, separação de corpos. Estes corpos não devem ficar juntos aqui, porque está fazendo muito mal para todos que estão juntos. Mas nós, quando fizermos essa discussão sobre o benefício da separação de corpos, nunca tomaremos o partido de que uns corpos vão continuar vivendo na sociedade e um corpo vai ser separado de toda a sociedade. Podemos chegar à conclusão de que é bom separar um grupo familiar, separar pessoas que mantêm relações com potencial patógeno muito intenso e que não é bom que elas estejam juntas. Mas vamos ser justos. Nós estamos falando de... a relação aqui não é boa. Então, não estamos tomando partido de um dos polos da relação, dizendo a relação não é boa, eu vou tirar você daqui, vou lhe internar em tal lugar assim, assim, e vou deixar vocês aqui, outros, em convivência, em contato social, manter a vida de vocês normal. Então, é preciso que a gente tenha essa percepção de que a reforma psiquiátrica brasileira ela não pode ser pensada desvinculada dos ideais que a tornaram possível. E os ideais que a tornaram possível e até hoje não foram negados são os ideais que nos levam à construção
e o fortalecimento, e aí é uma contribuição forte desse campo para assistência social e para... eu vi que aqui, antes falava-se sobre assistência social, que é exatamente essa ideia de atenção psicossocial. Atenção psicossocial é aquilo que nós devemos fazer para tornar possível que uma pessoa muito desorganizada psiquicamente esteja em convivência social com o seu grupo de origem. Isso é atenção psicossocial. Então, atenção psicossocial é tudo aquilo que a gente precisa fazer, compreendendo que são coisas que são feitas em direção à pessoa que apresenta a sintomatologia mais expressa, mas também que é feito em direção às pessoas que podem não estar apresentando sintomatologias tão floridas, mas que são sintomatologias que certamente estão presentes. Para quê? Para que pessoas que tenham alto grau de sofrimento possam ser atendidas. Então, talvez eu simplifique um pouco as coisas. O que é atenção psicossocial? Atenção psicossocial é aquela atenção complexa que você deve dirigir a um sujeito de forma a tornar possível que a sua vida se transforme e de que ele encontre um lugar para existir dentro da sua comunidade. Não é? Então, dessa forma, eu posso pensar que a atenção psicossocial foi um signo que foi sendo preenchido. Foi sendo preenchido. Por exemplo, foi sendo preenchido com a primeira portaria em 1990, NAPS e CAPS. Muitas vezes passa desapercebido que o gestor tenha colocado NAPS e CAPS. Eu falo que isso é a disputa que não foi feita. Não foi feita, simplesmente caiu o NAPS. Muitos de vocês mais jovens nunca nem sabiam que existia um negócio chamado NAPS, que existiu uma sigla chamada NAPS, ela sumiu na história, e a disputa entre essas duas concepções não foi estabelecida. A disputa entre atenção psicossocial e apoio psicossocial. Porque CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, mas NAPS não é núcleo de atenção psicossocial. Não se trata de uma discussão entre ser centro e ser núcleo, né? Uma concepção cêntrica e uma concepção nuclear. Né? Não era uma discussão sobre o enfoque cêntrico ou nuclear. Era uma reflexão importante sobre uma distinção importante sobre atenção psicossocial e apoio psicossocial. Se no comecinho, lá na primeira portaria, elas apareceram juntas, na segunda portaria, eu acho que é a 336, que vai fazer a revisão dessa, a ideia de núcleo de atenção psicossocial some e fica apenas a nomenclatura oficial de Centro de Atenção Psicossocial. Então, nós aqui toda uma geração, se construiu crédula de que o melhor da reforma psiquiátrica se expressou no que foi instituído e que foi institucionalizado e de que o modelo para atender pessoas graves, o melhor que a nossa inteligência foi capaz de pensar foi o Centro de Atenção Psicossocial. Né? E ficou abolido a possibilidade de refletirmos
sobre esse outro signo, também muito curioso, muito instigante, e que talvez nós estivéssemos aqui fazendo uma outra discussão, que é a discussão do apoio psicossocial. Uma unidade o seu eixo de intervenção, o seu objetivo de intervenção é oferecer apoio psicossocial. Não sei se vocês notam qual a consequência da escolha pela atenção em detrimento do apoio. Apoio qualquer um pode dar. Atenção, só uma tal de equipe multidisciplinar de saúde mental. Eu estou falando de que a luta antimanicomial, ao projetar o horizonte instituinte da reforma psiquiátrica, entendida como reforma psiquiátrica, aquele esforço para transformar numa perspectiva não alternativa, mas numa perspectiva substitutiva dos manicômios, porque isso está mantido, todas as conferências posteriores, todas as portarias, em todo lugar que você lê está afirmado a perspectiva da substitutividade. Aliás, o conceito de substitutividade é um dos conceitos centrais que hoje ilumina os processos de transformação da assistência à saúde no âmbito do SUS. Posso dar como exemplo, nós temos um programa na divisão lá de atenção básica, que é o Melhor em Casa. Não sei se já viram falar, Melhor em Casa. É um processo de deshospitalização de pacientes com problemas orgânicos. Alguns problemas orgânicos graves, inclusive cuidados paliativos. Para que diabos alguém fica internado num hospital correndo o risco de ficar mais enfermo ainda, a iatrogenia do estabelecimento hospitalar incidir sobre ele, piorando sua situação, sendo que não há perspectiva. Por outro lado, ele não pode ficar sem uma assistência. Então, vamos levar, como no meu tempo dizia, o balão de oxigênio. Vamos levar o balão de oxigênio para a casa dele. Vamos levar os pacientes terminais para suas casas. Vamos garantir que vá uma enfermeira todo dia fazer os cuidados de enfermagem que a situação ocorre. Também reabilitação. Eu me quebrei toda 3 anos atrás. O fisioterapeuta ia na minha casa. Eu lá na cama, não podia levantar, quebrei as 2 pernas, bacia, vértebra. Não podia levantar, fazia tudo ali na cama. Ele ia lá na minha casa. Então, isso é a potência substitutiva do cuidado. Eu posso substituir um cuidado que é prestado numa unidade complexa, que é a unidade hospitalar, eu posso substituir por um outro cuidado. Então, isso tem gerado, não é, uma sequência de práticas. Eu me lembrava de outra também que poderia ser destacada como contribuição. Vocês já ouviram falar num negócio chamado Humaniza SUS? Já? Ah, pois é. Sabe de onde que veio o Humaniza SUS? Humaniza SUS veio da reforma psiquiátrica antimanicomial. As pessoas ficavam impressionadas como é que aquelas equipes, nos primeiros CAPs, tinham um tratamento tão humano, tão decente, tão respeitoso com aqueles loucos delirantes, com aqueles loucos confusos, desorganizados. E como é que aquelas equipes dos primeiros CAPs eram capazes
de lidar com aquilo, administrar aquela situação, respeitando a integridade do sujeito atendido. E o SUS ficou muito impressionado, chamou isso de humanização. Veja como, na reforma psiquiátrica, a turma da reforma psiquiátrica, a turma dos CAPs, tem uma forma de praticar o seu cuidado que não desconhece a condição de sujeito do atendido, que sustenta que eu estou atendendo um sujeito e eu não posso transigir. Quando eu digo que eu estou atendendo um sujeito, eu tenho que extrair todas as consequências dessa ideia. Essa palavrinha sujeito fica brincando na boca da gente, sujeito para cá, sujeito para cá, sujeito para lá, né? Sujeito, como se fosse uma coisa banal. Mas sujeito é uma categoria poderosa, uma categoria importantíssima, uma categoria fundamental. Quando alguém diz, ia dizer assim, não use o nome do sujeito em vão. O sujeito, usar o nome do sujeito traz compromissos, estabelece compromissos. Se você ousar proferir a categoria sujeito em relação a alguém e dizer é um sujeito, isso significa que você tem que se comprometer com o corolário da autonomia. E que você tem que ter uma relação muito severa de se policiar para não invadir a autonomia do outro, para não tutelar o outro. Então, vejam só, não vão usando as palavrinhas assim irresponsavelmente, sujeito, porque o sujeito, não. Se eu digo sujeito, eu me comprometo com a perspectiva. Sujeito é aquele que só existe na sua autonomia. Fora da autonomia, existe o sujeitado, assujeitado. Eu não posso chamar de sujeito, não, eu posso chamar de assujeitado. Assujeitado, porque se eu afirmar a condição de sujeito, eu tenho que me responsabilizar pela questão da autonomia. Eu tenho que respeitar. Gente, respeitar a autonomia é um negócio muito difícil. Respeitar a autonomia na discussão da questão das drogas. Olha como é que isso está colocado aí da internação compulsória. Essa é a chave do enigma da internação compulsória. Ah, mas tem uma hora que eu posso violar a autonomia e tutelar. Discutiu-se aqui mais cedo a temática complexa também da infância. Qual a dificuldade de trabalhar com o transtorno mental da infância? É que como é que você sustenta a condição de sujeito, foi você que comentou, eu acho, que você sustenta a condição de sujeito de alguém que é legalmente definido como assujeitado. Essa é a contradição para a gente lidar. É a contradição conceitual. Você tem uma afirmação desde uma perspectiva ético-política do exercício de sua intervenção, que afirma que existe ali um sujeito. Mas você sabe que, como ele é de menor, né, como ele não tem 18 anos, como ele não tem a maioridade legal, ele não responde por si perante a lei. Mas se eu sou alguém que usa a categoria de sujeito, eu sei que ele não responde diante da lei. Mas eu sei que, como sujeito, ele responde diante daquilo que, para ele, venha se colocar como legítimo, aquilo que ele seja capaz de reconhecer como legítimo.
E, por acaso, isso pode ser o profissional que está cuidando dele. Né? A mãe fala, eu não dou conta dele, a professora fala, eu não dou conta dele. E o profissional constrói uma relação ali onde a transferência torna possível, constrói uma relação no qual ele está provisoriamente colocado como alguém que tem tanta importância para aquele sujeito que pode, inclusive, dizer alguma coisa para ele e ele ouvir o que você vai dizer. Mas isso só vai acontecer porque esse profissional se colocou num lugar de alguém a qual este sujeito atribuiu, delegou, reconheceu como outro. Reconheceu como alguém que o reconhece como outro. Então é interessante essa relação de alteridade, porque a alteridade gera alteridade. Na medida em que eu respeito a autonomia do outro, eu o levo a implicar-se com as consequências de ser um sujeito. E os caminhos sempre passam por isso, de como ele vai dar conta. Eu costumo dizer, até o Fernandinho Beiramar, aquele do presídio lá, o criminoso, até o Fernandinho Beiramar, até o criminoso mais contumaz, haverá alguém que poderá pôr-se nesse lugar de reconhecer esse sujeito como outro e receber dele o reconhecimento como outro, conquistando uma posição de alteridade, e poderá interferir na vida dele, que vai dizer para ele, não faz isso não, meu irmão, não faz isso não, isso vai dar confusão para você. E ele vai refletir e falar, vou te escutar, não vou fazer o que você está me dizendo, não. Então, esse jogo, desculpe, eu me fiz um pequeno desvio, porque esse tema dos vínculos me entusiasma, eu me desvio mesmo, mas eu queria voltar para o nosso tema lá, das categorias. Porque eu usei a categoria do sujeito. Mas a categoria que fundou a luta antimanicomial sequer foi essa categoria, digamos, mais psicológica, filosófica, tomando a ontologia como um lugar de pensar o sujeito. A categoria sujeito, para que ela se forjasse para nós como uma categoria central, ela não foi encontrar na ontologia, na filosofia, a fenomenologia existencial, o tema de o que é o sujeito, como é que é o sujeito, né? Alguma reflexão desse tipo. Não, ela nasceu para nós porque, naquela conjuntura, 1988, nesse país, estava acontecendo uma outra coisa muito importante, além da luta antimanicomial. Estava acontecendo a Constituição de 1988, um fato político de poder magnetizador de todos os nacionais, que foi uma definição, uma expansão do paradigma da cidadania. É isso que sumiu da reforma psiquiátrica. Ninguém usa mais o conceito de cidadania. O conceito de cidadania, ele é o conceito político que barra qualquer pretensão idiota de alguém que acha que vai dar uma carteirada, CRP, CRM, não sei o que, TO, CREFITO, que vai dar uma carteirada. Eu tenho uma carteira aqui, ó, que me diz que eu sou. Porque não tem carteira de CREFITO, de CRP, de Conselho de Medicina, que dê autorização e poder ao cidadão que a impunha maior do que ao outro cidadão. Não tem saber que justifica que você faz o que você quer com o outro, sem ele querer. Que você pode dispor sobre ele, que você pode definir como é que ele vai se comportar, que você pode dar regras para ele, que você pode dar normas para ele, que você pode submetê-lo. De cidadão para cidadão. Toda vez que num serviço duas pessoas estão, um usuário e um profissional,
um servidor público, né? Aliás, é bonito isso, né? Servidor público. Um cidadão e um servidor público, que também é cidadão, mas que agora a sua condição de cidadão fica ofuscada pelo seu dever de servidor público. E se a gente pensar assim, servidores públicos deviam ser mais cautelosos. Os servidores públicos da saúde mental fazem coisas que são muito graves. Poderiam ser todos levados ao tribunal por abuso de poder. Poderiam ser levados ao tribunal por abuso de poder. Quem que você está pensando que você é? O que você acha que seu curso de psicologia, de serviço social, de terapia ocupacional, o que você acha que ter feito um curso desse lhe revestiu de poderes divinos supralegais e que você é capaz de estabelecer a regra de como é? Vai para casa, está suspenso do serviço. Quebrou a regra. Não, ele é muito espaçoso. Ele é muito espaçoso, está sem limite. O que é isso? O que é isso? Não é? Que produções são essas? Que são produções, todos riram porque concordam comigo, elas fazem parte de um certo léxico, fazem parte de um certo conversê, de um certo tititi, de uma certa forma de vulgar de levar o cotidiano dos nossos fazeres no serviço. Alto lá, senhor João, dona Maria, cidadão brasileiro, detentor de direitos. Você é servidor público, tem que atendê-lo. Usar o seu saber sem ultrapassar, sem exorbitar das suas funções. Poderia dizer processo também, né? O funcionário público não pode exorbitar das suas funções. Não pode se dar o luxo de sair exorbitando e predicando o que é que o sujeito deve ser, como é que ele deve ser. Alto lá, devagar com isso. Então, talvez a reforma psiquiátrica, que é irmã da reforma sanitária, que é co-irmã, porque se em 1991, se foi a primeira portaria onde esse tema NAPS-CAPS foi tratado, infelizmente, dessa forma, com as consequências para o presente, NAPS-CAPS, em 1990 é a lei do SUS. Então, vejam só, reforma sanitária e reforma psiquiátrica, elas cresceram no mesmo momento. São fruto dos impulsos democratizantes que essa nação viveu, das lutas políticas de enfrentamento à ditadura militar, da construção de um processo constituinte, de um esforço para ampliar a possibilidade daquilo que se considerava como cidadania. Há poucos meses, a coisa de um ano atrás, foi publicado, não foi um ano passado, foi publicada uma portaria pela Coordenação Nacional de Saúde Mental. Esta portaria, diferentemente da outra que deu o maior bochicho, que foi a portaria de dezembro de 2012, que é a portaria que define a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, né? E nessa definição, né, fruto dos interesses políticos eleitorais, incluiu as comunidades terapêuticas como parte da rede de atenção psicossocial, gerou uma grande celeuma no campo da reforma psiquiátrica, de nós, militantes da reforma psiquiátrica, entendendo que era inadmissível, né? Então, foi uma portaria que foi pouco lida, porque enquanto nós ficamos centrados no argumento de que era inadmissível a entrada das comunidades terapêuticas, nós não fizemos uma reflexão sobre o que significava a instituição de uma rede de atenção psicossocial. O que significa o status atingido por um processo de 20 anos de existência
de chegar finalmente à ideia de que a saúde mental não é uma coisa que é feita no manicômio, nem é uma coisa de botar um ambulatório para ter uns psicólogos, uns psiquiatras para atender pessoas, mas que saúde mental faz parte de um processo complexo de atenção que tem que ser processado numa rede complexa de recursos. Eu digo, a comunidade da saúde mental até hoje não refletiu em profundidade sobre o significado da portaria. Isso é muito comum de acontecer no Brasil. A gente se concentra no detalhe e, às vezes, não que não fosse um detalhe importante, mas não apreciamos devidamente a potência que a ideia da rede de atenção psicossocial impõe para o processo, os processos nos quais nós trabalhamos de cuidar das pessoas, né? Mas eu ia me referir a uma outra portaria que saiu depois dessa, que é a portaria, não sei se alguém aqui participou das consequências dela, que é a portaria que estabelece a possibilidade do financiamento para a construção de centros de atenção psicossocial. Até hoje, os nossos centros de atenção psicossocial sempre tiveram uma cara meio mal enjambrada, parecendo, como dizem alguns, que não é nem serviço de saúde. Uma casa adaptada num lugar que nunca tem aquelas coisas direito, sempre parece um pouco de um diretório acadêmico com a sede de sindicato, né? Não tem aquela cara de assim, unidade de saúde. Não é? Finalmente, o Ministério da Saúde, 21 anos depois que a primeira portaria abriu, dizendo existe uma unidade que vai cuidar dos loucos agora sem interná-los, essa unidade é Centro de Atenção Psicossocial, Núcleo de Apoio Psicossocial, depois ficou só o centro, né? Mas 21 anos depois, estas unidades que foram experimentais, nasceram da experimentação. Não foi ninguém que idealizou e disse, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não. Foi um fazendo empírico, como é que a gente faz para garantir que esses loucos que estão internados aqui não sejam mais internados e vivam? O que é que a gente pode fazer para que eles não voltem para a internação? Então, foi disso que nasceu os CAPs. Foi disso que nasceram os NAPs. Do esforço concreto de mostrar, de demonstrar, de provar que nós podemos fazer muito mais por essas pessoas que são portadoras de transtornos mentais graves do que deixá-las internadas em manicômios sórdidos como os manicômios brasileiros. Nós podemos fazer muito mais por elas. E estas unidades que foram nascidas num legítimo processo instituinte de criação, experimentação, né? Finalmente, 21 anos depois, alguém, né, entendeu-se que já está na hora de considerar que isso não é provisório, que isso não veio assim só como experiência, que isso faz parte, que isso veio para ficar. Assim eu interpreto a portaria que financia dinheiro para a construção de centros de atenção psicossocial. Isso veio para ficar, né? Agora, a partir de agora, será possível. É interessante que sobre essa portaria, eu vi vários colegas comentaram comigo, no Facebook principalmente, que legal, uhul, agora a reforma psiquiátrica, finalmente, conquistamos, vamos ter direito a construir. E eu postei uma coisa dizendo assim, olha, eu vejo mais malefício, potencialmente, nesta portaria, que estabelece que agora nós vamos construir prédios para sediar os CAPs, do que naquela que incluiu as comunidades terapêuticas na RAPS. Eu acho que essa aqui pode ser mais perigosa e ninguém está vendo perigo nenhum nela. Só está vendo comemoração, só está vendo que é muito legal. Aí eu dizia assim, olha, depois que fizer uma planta de um CAPS e botar na planta do CAPS, assim, na planta, né, vai ter assim, espaço para oficinas, nunca mais eu vou conseguir arrancar um profissional de saúde mental dentro do CAPS para fazer trabalho territorial.
Porque hoje, quando não tem um nome legitimado de lugar de fazer oficina, eles não saem de dentro do CAPS. Eles não saem de dentro do CAPS. Agora que botou o nome, agora que escreveu isso aqui é o lugar de fazer oficina, é o túmulo do trabalho territorial. Túmulo do trabalho no território. Porque agora não há dúvida, é atenção psicossocial mesmo, é psicólogo, psiquiatra, assistente social, TO, todo mundo dentro daquele lugar, agenda, eu sei que aqui tem, agendamento, né? Em crise. Outro dia eu fui em Governador Valadares visitar um CAPS, aí tinha um porteiro, aí chegou um usuário, aí o porteiro disse, espera aí, aí olhou lá, hoje não é seu dia aqui não. Tinha um porteiro, né? Hoje não é seu dia aqui não, olhei lá, conferi, você não está marcado para hoje não. Né? Então, vejam só, nós estamos falando de 21 anos, de um processo de instituição da reforma psiquiátrica. E talvez esse marco da construção da sede física, do espaço físico, seja um bom momento para que nós reflitamos sobre os processos de institucionalização do chamado processo de reforma psiquiátrica brasileira. Então, o processo de instituição nunca é feito com o silenciamento das forças contra-instituintes. E hoje, talvez, nós não saibamos nomear que as forças contra-instituintes estão dando as cartas nos processos da reforma psiquiátrica. E nós estamos tratando como se fosse tudo revolucionário e tudo desinstitucionalização. E estamos comendo barriga. Por quê? Porque hoje nós temos um forte processo de institucionalização das práticas, dos lugares, dos discursos, do pensamento das pessoas sobre o que é fazer atenção psicossocial, sobre o que é fazer saúde mental, sobre o que é fazer luta antimanicomial. Então, nós temos que pensar que isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. É igual craca. Se não esfregar todo dia, né? Se não esfregar todo dia, endurece, enrijece, envelhece. Então, nós temos um jovem processo de reforma psiquiátrica, mas que podemos lê-lo de que ele chegou à sua potência instituinte, hoje está severamente ameaçada pelos processos de institucionalização do processo da reforma psiquiátrica. Institucionalização da reforma psiquiátrica, foi citada aqui, né? Institucionalização do processo da reforma psiquiátrica é tratar o tal do PTI, né, como se fosse uma peça burocrática que tem que preencher, plano de tratamento individual. Como se fosse... Aqui vocês chamam de outro nome, tem outro nome. É isso mesmo? PTS, ok. Mas fica parecendo... Olha que coisa interessante. Era PTI até uns tempos atrás. Aí acharam que não estava bom, porque indivíduo não é uma coisa legal. Entendeu? Vai ficar mais legal, vai ser singular.
E fica parecendo que a gente avançou alguma coisa na capacidade de singularizar as pessoas que nós atendemos. Fica parecendo que a mudança da palavra nos absolveu completamente do processo de massificação, de reprodução, de burocratização do cuidado. Só porque a gente mudou a palavra de PTI para PTS. Plano de Tratamento Singular. Projeto de Tratamento Singular. Fica parecendo que ficou mais singular, né? Porque agora a palavra é singular. Então, vejam, esse momento é um momento importante para a gente refletir, para a gente retomar essa disputa que não houve entre a atenção psicossocial, que reforça as credenciais profissionais, que reforça a ilusão de que o saber da psicologia, da psiquiatria, do serviço social, da terapia ocupacional, tem muita coisa boa para oferecer para tratar de doido. Desculpem-me, tudo que a psicologia sabia, a psiquiatria sabia, a terapia ocupacional sabia, ela fez durante 200 anos no hospício. Então, ela não tem em si alguma coisa boa. Não está nessas disciplinas e nesses saberes. Esses saberes e essas disciplinas podem ter, sim, algum tipo de contribuição a dar nesse esforço de oferecer o que é novo, apoio psicossocial. Alguém que está sofrendo psiquicamente mais do que tratamento, precisa de apoio psicossocial. Mais do que terapêuticas, mais do que oficinas. Eu não falei o que ia dizer com as oficinas, é porque eu falei que é o processo de gradeamento dos CAPs. Todos os CAPs do Brasil atualmente têm grade. Vocês sabiam disso? Não, não é por causa dos ladrões, não. Não é essas grades que, eventualmente, até a segurança pública exige que você tenha para proteger o patrimônio do estabelecimento. Eu estou falando nas famigeradas grades de atividade, que mete o sujeito na segunda-feira ele faz isso, na terça-feira ele faz isso, na quarta ele faz isso, na quinta ele faz isso, na sexta ele faz isso. No sábado não, porque no sábado nós não trabalhamos. Grade. Nós estamos criando grades para que as pessoas possam circular nas grades. Mas nós não somos capazes da singularização. Nós não somos capazes de saber de qual a questão que move esse sujeito. Nós não somos capazes de fazer aventuras humanas ao encontro dos sujeitos, das suas dores, seus sofrimentos, sua complexidade, para depois dizermos dentro do serviço: ei, burocracia, tem que dar conta aqui desse sujeito que é assim e assim. São as burocracias que têm que se adaptar à complexidade dos loucos. Sabe por quê? Porque loucos existem porque eles não se adaptam a burocracias. Atenção psicossocial, apoio psicossocial tem que ter a lógica de que nós organizamos o quadro de forma adaptativa às necessidades singulares desse coletivo de gente doida que a gente está chamando para atender, e não ao contrário. E não a gente ter a ideia de que os loucos vão se adaptar às nossas grades. E você faz isso segunda... Eu gosto de contar o caso do pai do jovem que eu atendi depois, esse caso. E ele foi um dia, com muito custo, o pai conseguiu levar o CAPS. Aí chegou no CAPS, o sujeito todo, eu quero jogar futebol. Ele andou para todo lado, quero jogar futebol. E a técnica explicando, olha, aqui não tem espaço. Você veja, nosso espaço físico não permite que a gente desenvolva práticas de esportes. E ele dizendo, eu quero jogar futebol. E aí depois disse assim, o paciente não aderiu ao CAPS.
tem uma coisa de um papelzinho amarelo, chama post-it, né? Post-it, que cola. Vou criar uma banda para colar as pessoas, para elas aderirem ao CAPS. Passa uma cola, não adere ao tratamento. Porque a colega não foi capaz de dizer, cara, você gosta de jogar futebol? Que legal, você é do Bahia ou do Vitória? Pô, tem várias pessoas aqui que gostam. Aqui não tem espaço, não, mas a gente podia jogar na praia. Ei, tem uma quadra. Vamos ver com eles onde é que a gente poderia jogar com essas outras pessoas. Foi incapaz de fazer essas questões. E disse, aqui não tem aqui. E os nossos serviços hoje, eles dizem assim, aqui não tem, isso não tem, aqui não faz, nossas ofertas são essas. Se você não cabe nas nossas ofertas, tchau, você não é problema nosso, você não aderiu ao serviço, isso é um problema seu. Você tem que procurar um lugar onde você vai aderir, porque aqui não tem. Então, eu acho que eu fiz um pouco de uma subversão, porque eu deveria ter reforçado muito mais esses aspectos de como a saúde pública no Brasil pôde aprender com o processo da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial para ser uma saúde pública melhor. Porque nós, os da luta antimanicomial, que iniciamos a reforma psiquiátrica, nós cuidamos com muita atenção, oferecendo, impondo um status de cidadania, reconhecendo a condição de um sujeito cidadão, no momento em que a sociedade brasileira estava toda ávida de cidadania. E talvez o mais importante que o SUS aprendeu conosco foi de que um sistema único para atender a todos igualitariamente, equitativamente, ele deveria fazer assim como nós fazíamos naquele processo original da reforma psiquiátrica. Então, acho que esta aprendizagem, nesse momento, essa aprendizagem está um pouco esmaecida. Se nós fomos inspiradores, como eu disse aqui, de programas no âmbito do SUS, do reconhecimento da condição da subjetividade do cidadão, acolhendo a ideia de acolhimento, que hoje é generalizada nos serviços do SUS, generalizada, né? O Humaniza SUS todo é generalizado. Estas ideias todas que nós fomos geradores, nós hoje teremos dificuldade de afirmá-las para mais além do plano da retórica, haja vista o cotidiano de muitos dos serviços que nós temos, dos 2.000 serviços, eu diria, né? Mas de muitos dos 2.000 serviços que nós temos produzido nesse país em nome da reforma psiquiátrica. Eu temo que, nesse momento, a perspectiva antimanicomial do sujeito cidadão, da cidadania, em primeiro lugar, do recuo da posição profissional, da aposta na criação, na aposta na atitude de apoio para as pessoas que estão sofrendo, de que essa talvez já seja, nesse momento, ela seja uma postura minoritária. Então, nós corremos o risco de que o que poderia ser apenas uma crise de crescimento natural, porque quando se cresce muito, se dilui conceitualmente. Não é necessariamente, não acontece isso. Se você tem um processo de educação permanente dos trabalhadores, se você mantém os princípios, se você pode ter um crescimento sustentável, né? Mas se você não tem esses suportes ao crescimento, você pode gerar uma certa desorganização, uma crise de crescimento que se expressa numa certa desorientação. Eu acho que nós temos hoje os serviços da reforma psiquiátrica brasileira,
eles estão um tanto carentes de uma orientação, eles estão um pouco desorientados. Mas eu temo que, se a gente não intervir numa perspectiva de reconhecer que nós precisamos de resgatar as fontes nutritivas do processo, construídas na luta antimanicomial, esta crise possa se transformar numa crise de degeneração, numa crise que ponha a perder os ideais éticos, libertários, humanísticos, generosos, que estiveram presidindo o processo da reforma sanitária e do processo da reforma psiquiátrica. Bem, eram essas as ideias que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Obrigada, Marcos. Sempre faz a gente rir e pensar, né? Então, acho que podemos passar diretamente para as perguntas. Queria estar te informando que a gente está gravando tudo. Eu sei. E também estamos sendo assistidos pela internet. E que certamente vamos... né, tudo de novo. Isso. Vamos disponibilizar no site do CRP12, né, não só esta conferência. Muitos e-mails. Isso, E como todas as outras, e que depois... tá certo? Bom, na verdade, não é uma pergunta, mas mais uma questão que eu gostaria de trazer para a reflexão do professor. Nós tivemos ontem no minicurso uma discussão sobre a questão da rede, né, e potencialidades e fragilidades. Eu trabalho num CAPS extremamente precário, com todas as condições difíceis, né, não temos sala de oficina, não temos uma série de coisas. E, por essa dificuldade, eu coloquei, e nós pensamos isso ontem no minicurso, que exige-se muita criatividade da gente. Então, meu município é Balneário Camboriú, onde tem praia. Por diversas vezes, a gente realizava esses grupos na praia, passeios na quadra, e idas à biblioteca municipal. Então, a crise da unidade fazia com que, necessariamente, forçosamente, a gente viesse a lidar com essa criatividade, né, a exercer ela. Só que foi interessante que ontem, quando nós falamos sobre potencialidades e fragilidades da rede, uma das potencialidades, a professora Magda, que estava conduzindo, pontuou como uma coisa interessante, porque seria o jeitinho brasileiro que a gente dá, né, essa criatividade, ela acaba se tornando, né, e esse jeitinho brasileiro, até uma pecha para nós. E eu vi outro dia um artigo de um CAPS soteropolitano, onde se colocava que, quando se pergunta para um profissional do CAPS qual é a resolubilidade das suas ações, nós nos pegamos desconcertados frente a isso, né, porque eu acho que é essa luta entre a burocracia, né, a desconstrução, né, dessa reforma, que, na verdade, é uma revolução, como a Daniela colocou, né, anteriormente, no outro momento. Então, isso é uma coisa extremamente delicada, porque nos tira, né, a cidadania de profissionais, né, essa coisa, esse empoderamento, né, e, ao mesmo tempo, nós temos que estar lidando com isso. Sempre é um jeitinho que se dá no CAPS. Leva lá que a gente vai dar um jeitinho. E essa coisa que não está explícita e protocolada, e não tem como estar se colocando a priori num PTS, o que vai fazer com aquele fenômeno, aquele sujeito, aquele indivíduo que está na frente. Então, queria, sim, que o professor puder. Manuel? Pode passar ali já. Bom, eu fiquei me perguntando, ontem eu fiz uma pontuação exatamente no mesmo sentido para o Ticanor e para o Alan Índio, né, embora tenha vivido mais a experiência do movimento de luta antimanicomial no Rio Grande do Sul. Eu lembro até um episódio da intervenção em que tu estava na mesa da Assembleia, né, que estava discutindo sobre
bom, vamos fazer intervenção, não vamos fazer intervenção. E eu lembro que naquela ocasião a gente disse, não, a gente não quer o CFP fazendo a intervenção, a gente quer dando legitimidade a esse processo aqui, que nós estamos chamando a responsabilidade para nós pensar. Né? Lembro que nessa ocasião tinha participação de pessoas bem históricas dentro do movimento de luta antimanicomial que tinham constituição dentro do próprio conselho, né? E naquela época eu vinha pelo sindicato dos psicólogos, que a gente tinha por objeto desconstruí-lo, né? Entrando numa discussão da CUT, né? Afinal, estamos aqui numa escola sul da CUT também, né? Não sei se as pessoas sabem da origem deste lugar, mas esse resgate histórico que tu faz dos conceitos, eu acho que ele é fundamental, tá? Mas também entendo um risco que se coloca, seja de geladeira, seja de perseguição, seja de assédio moral, que agora é um novo nome do que sempre existiu para o capitalismo, de repisar essa questão da luta, né? Nos ambientes, nos processos e tal. Né? Agora, como romper com essa questão da burocracia, entendida como poder, controle e alienação, tá? Se a gente também, volta e meia, dá uma escorregada? Né? Leonardo. Eu de novo, né? Primeiro, eu queria falar com o Marcos de que é muito bom ouvir um sotaque baiano depois de tanto tempo fora de casa. Apesar de... Vou para lá esses dias, lá ver a família. Mas eu não ia nem falar nada, mas quando a colega trouxe a precariedade do CAPS, eu fiquei pensando desde que eu me formei em 2008, e na assistência, primeiro CRAS que eu trabalhei, a luz era gato de uma casa. E o telefone que a gente usava para poder falar com a secretaria era o nosso telefone particular. E a tranca da porta a gente comprou uma corrente para poder colocar lá, né? E desde a faculdade, eu tive uma professora de psicologia da saúde, que ela falava já essa reflexão da psicologia hospitalar e psicologia da saúde. E desse lugar que a gente estabeleceu algumas práticas dentro de instituições, dentro de prédios. Apesar de valorizar isso, de que tinha uma estrutura de manicômio, predial mesmo, e Foucault também fala sobre isso, sobre essa estrutura das arquiteturas para o controle, a impressão que eu tenho de que as nossas práticas elas acabam indo para dentro dos prédios também. Quando eu penso em atenção psicossocial, ou centro de atenção psicossocial, ou escola, ou educação, melhor dizendo, ela não acontece dentro de um prédio. Ela acontece na relação, que pode acontecer em outros espaços. E a gente só vai se dando conta disso quando a gente é obrigado a estar fora. A experiência que eu tive de atender usuário de crack na rua, e não era psicoterapia, não tinha como trazer ele para dentro do CREAS no equipamento. Tinha que ser lá. Eu tinha que sentar no chão para atender ele lá. E eu tive a sorte de um dia um psicólogo falar para mim de que o setting dele, a escuta clínica dele, acompanhava ele, não a estrutura do sofá ou da cadeira. E aí o que a gente vê como precarização, que talvez seja uma estrutura feia, e a gente vê a equipe ocupando lugar público, fazer uma atividade na praça, fazer uma atividade na praia, e a gente acha isso como precário porque a gente não tem onde fazer oficina, eu vejo isso como uma potencialidade. Seria legal que a gente tivesse lugar da oficina para poder fazer interno também, mas que a gente pudesse fazer fora, que é quando ele fala das grades, né? E minha última experiência com projeto social e falando sobre elaboração e gestão de projetos sociais, eu fui para um quilombo em Fortaleza, trabalhei com marisqueira no interior da Bahia, fui para o Sul, fui para São Paulo. Às vezes, o que era identificado como um problema a ser pensado um projeto era o potencial criativo da comunidade, de que não dependia de estrutura bonitinha que a gente achava que era importante para as coisas acontecerem e fazer um processo bonito de aprendizagem, de cuidado, enfim, né? Então, eu fico muito preocupado com esse lugar de que a gente tem que fazer tudo dentro de um prédio. E era a discussão que eu tinha, por exemplo, no CRES, para trabalhar a população em situação de rua, de que a impressão que eu tinha de que a concepção de família, de vínculo social, estava dentro da casa. Que você não poderia familiar, ou não poderia ter vínculo social se você não estivesse dentro de uma casa, se você não tivesse uma casa para morar. Então, eu falei, poxa, a gente avança tanto na concepção de ideia de família, mas a gente pensa dentro de um edifício? Quer dizer que família tem que estar dentro de uma casa? Você não pode ter família fora da casa? Né? E as práticas da gente também, enquanto profissional, acabam ficando dentro dos edifícios.
A educação acontece fora. E eu queria só citar de que tem um cara que você me lembra ele, que é o Tião Rocha, que é um cara que está trabalhando com educação, e ele resolveu romper, ele era professor concursado da Faculdade de Ouro Preto, sei lá o que era, ele rompeu com isso e ele começou a dar aula, e o projeto dele é Debaixo da Árvore. E ele trabalha com educação debaixo da árvore, o projeto dele é Sementinha, quem quiser procurar, esse cara ganhou o prêmio de empreendedor social em 2004, fizeram referência a Paulo Freire, enfim, ele sai da estrutura do prédio, do lugar de concreto. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, que eu acho que você já falou um pouco sobre essa coisa da grade, mas se puder comentar. E tem uma coisa que colocar em questão, então, o que é bom, qual que é o cenário ideal, né, que eu consideraria ideal? É de que você tenha todos os equipamentos e você não use. Por quê? Você tem uma sala de oficina bem montada, você use muito raramente. Sabe por quê? Porque você está cuidando das pessoas que precisam ser cuidadas nos lugares que elas estão. Apoio psicossocial é isso. Era um bunker, era uma trincheira, era um espaço. Para quê? Para a gente encontrar, para a gente marcar uma reunião, para a gente dizer para alguém, vai lá, para ter alguém lá que possa receber as pessoas e anotar as coisas e dizer, ó, tem um caso no território assim. É para trabalhar no território. Nós temos um outro processo na saúde pública semelhante do nosso, mas que teve vantagem. Porque isso tudo que eu falei aqui tem vários matizamentos. Por exemplo, a saúde da família, ela conquistou uma coisa que nós não conquistamos. Ela é muito posterior à instituição dela do que a ideia de CAPS. Mas ela conquistou a ideia de equipe mínima e equipe com número de famílias adstritas. Tá certo? Nós temos uma reforma psiquiátrica que, nesse sentido, é ficcional. É ficcional porque você tem um bairro que tem 150 mil pessoas e trabalha 15 pessoas naquele CAPS. É ficcional. Você sabe por que as pessoas ficam dentro do CAPS? É para se protegerem. É para se proteger do saco sem fundo da demanda. Por isso é que faz grade. Eu não acho que as pessoas façam grade porque elas são más, não. É porque para elas não virarem suco, né? Tinha um filme, O Homem que Virou Suco. Para elas não virarem suco. Elas ficam com medo de ser abduzidas naquele processo. E aí elas pegam aqueles 30 caras, que são caras compensadinhos, aderentes, tá certo? Regulares. Quando eles fizerem crise, elas encaminharão para uma internação que deve ser rápida, e ele vai ficar 15 dias, pelo menos, internado, mas vai ser rápida, 15 dias, é considerado internação rápida, né? E ela vai fazer isso, ela vai manter essas... Por quê? Porque então, veja só, eu não posso jogar tudo nas costas dos profissionais. Eu tenho que dizer que nós temos que fazer uma investigação sobre os pressupostos do funcionamento da reforma psiquiátrica. Nós não podemos ficar nessa base ideológica de que nós somos contra a internação dos loucos e no dia 18 de maio a gente marcha e eu sou uma pessoa muito legal porque eu sou da luta antimanicomial. Nós não podemos ficar querendo adquirir para as nossas personalidades, né, supostos de que a gente é gente legal porque eu trabalho com loucos, papapá, né, como se fosse algo enobrecedor da minha pessoa, né? E precisamos enfrentar o tema da contradição. A contradição, uma das contradições fundamentais do processo da reforma psiquiátrica hoje, que deveria ser a luta de todos os trabalhadores de saúde mental. População adstrita. Queremos saber de quanta gente que o CAPS, quantas pessoas, quantas famílias, quantos por grupo de profissionais. Para cada 10 profissionais, para cada equipe chamada mínima, quantas pessoas ela pode atender? Se o CAPS é numa área que tem 150 mil pessoas, então que ela tenha pelo menos 15 equipes mínimas. Porque uma equipe mínima é para atender 10 mil pessoas.
Então, hoje, a questão central é a questão de que não existe mais o trabalho no território. E o trabalho no território, a saúde da família está nos ensinar como é que é o trabalho no território. Trabalho no território é saber, as pessoas chegam lá, dizem assim, qual é o seu lugar, qual o problema que você tem. Eu sempre digo, o CAPS é bom para a família, para o usuário ir lá, para a gente voltar com ele de mão dada para a casa dele, para a gente poder entender. Eu, nos últimos 8 anos, eu desenvolvi projetos de atenção domiciliar. Se vocês colocarem no Google o meu nome, atenção domiciliar, vai aparecer. É de ensinar as pessoas, de que louco, muito louco, quebrando tudo, louco desses chamados difíceis, que não aderem ao tratamento. Né? Nesses últimos 3 anos, eu estava num CAPS, e esses que a equipe do CAPS dizia, esse aqui não adere ao tratamento, está lá na casa dele quebrando tudo. Eu mandava 2 estagiários de psicologia para lá, em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, esse paciente estava voltando para o CAPS, estava sendo rematriciado no CAPS. O que esses caras fizeram em 1 mês na casa desses pacientes, com 2 visitas semanais? Mágica? Não. Tem regulamento, tem regra. Tem o que fazer. Isso não é uma aventura, não. Se você fizer o que é para fazer, acontece o que é para acontecer. Tem variação, mas acontece. Se você faz uma abordagem justa, você vai ter resultados justos. E nós vimos isso, ano após ano. Alunos pouco formados, né? Profissionais semi-formados, alunos de graduação, sendo capazes de enfrentar casos muito complexos. E manter esses casos, devolver esses casos rematriciais, entregar para a equipe, muitas vezes para ver, nesse CAPS que eu trabalhava, para ver esses pacientes serem perdidos de novo. Perdidos para o tratamento. Perdidos por quê? Porque, cansados, não participavam das oficinas chatas que o serviço oferecia. Não tinha nada atrativo naquele CAPS para eles. Aí eles caíam fora, iam ficar loucos nas suas casas de novo lá. Alguns dos pacientes voltaram, a equipe do CAPS voltou para a nossa mão várias vezes. 2 vezes, 3 vezes. Perdia ele. Perdia por quê? Perdia porque o cara se desinteressa. O CAPS não pode ser um lugar desinteressante. O CAPS não pode... Então nós precisamos de populações adstritas por equipe. A equipe mínima tem que ser para atender X pessoas. Essa é a nossa luta na reforma psiquiátrica hoje. Porque enquanto nós tivermos CAPS sem tamanho, que um CAPS atende uma população de 50 mil, o outro CAPS atende 40 mil, o outro CAPS atende 100 mil pessoas, enquanto nós tivermos CAPS 2 no Brasil inteiro, mas nós não tivermos CAPS 3, nós não tivermos o aspecto da hospitalidade noturna, e CAPS 3 por população adstrita também. Essa aqui, por quê? Porque tem um CAPS 2. Então, supostamente, um município tem que ter um CAPS 3 para centralizar os 3 CAPS 2 que tem quando for à noite, para atender uma área mais central. Então, tem muita coisa do ponto de vista da logística que a gente está depositando também na culpa dos profissionais. Então, tem uma parte que eu não queria dizer para você assim, não, é preciso tomar cuidado, sim. O meu discurso pode ser tomado como uma coisa muito ruim, dizer assim, está vendo? O próprio cara que ajudou a fundar a luta antimanicomial nesse processo, hoje está dizendo que não funcionou, que não funciona. Então, o quê? Vão voltar para o hospício? Vão voltar a internar as pessoas? Pode pegar a fragilidade da reforma, porque a contra-reforma está permanentemente assediando a reforma. Tem gente que está o tempo todo tentando dizer, não vai dar certo, não dá certo atender gente doida fora da internação. Nós temos que entender que, enquanto nós estamos aqui conversando, paralelo a isso, permanentemente essa disputa está acontecendo. A disputa do descrédito na possibilidade. Porque fica parecendo que são 2.000 CAPs, já institucionalizou, até vai ter dinheiro para construir agora. Quer dizer, já conquistamos. Mas esse processo, onde as pessoas, de alguma forma,
o descrédito da reforma, ele está permanentemente. Então, nós não temos que aceitar precarizações, não. E eu acho que, mais do que precarização, quando eu falo precarização do trabalho, é isso. É você dizer, essa equipe de 15 pessoas vai atender 100 mil pessoas. Impossível, não vai dar certo. Isso não é sério. Uma equipe de saúde da família atende 1.200 famílias. 1.200 domicílios. Então, é isso que nós temos que fazer. Para que o CAPES possa fazer, para que o CAPES possa fazer o que ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer, a maior parte do que um CAPES tem que fazer, é fora do CAPES. Isso eu não tenho dúvida. É fora do CAPES. A maior parte do serviço do CAPES é fora do CAPES. Vamos sair do conforto. Vamos sair... Não tem carro, não posso ir. Vai ser lotado no território. Sua lotação não é naquela unidade, naquele lugar. Já pega o seu ônibus, que seria para o CAPES, e vai direto para aquela região e volta no ônibus. Que história é essa de que você tem que ir para o CAPES para depois o CAPES te levar para aquele lugar? O meu dia de trabalho hoje é no território. Então, eu pego o mesmo ônibus que me levaria, ou o mesmo carro que eu me desloco até o meu trabalho, eu vou até o território. Então, nós também inventamos muita história para não se responsabilizar. Então, acho que é o que eu teria de dialogar com você. Não queremos precarização. Aí, o meu amigo que me lembrou ali dos bons tempos, o tempo passa, né? O tempo passa. E, veja só, a grande questão é a questão da clínica. Seja lá o que for isso. Eu tenho feito lá em Salvador, agora me aposentei da universidade. Tem 6 meses que eu estou experimentando essa vida de aposentado. E eu me aposentei, mas não me desresponsabilizei. Organizei um espaço semanal, está acontecendo no CETAD, Centro de Tratamento de Drogas, cedeu o espaço, e nós estamos organizando um espaço que se chama Clínica com Q. Clínica escrita com a letra Q. Né? Clínica com Q. E uma interrogação. Então, se você encontrar na sua frente clínica escrito com a letra Q e perguntar assim, com quê? Né? Aí tá todas as perguntas que eu quero fazer são essas. Clínica com quê? Com quê? Com que se faz clínica? Quais são os artigos de crença? Quais são os legos, os materiais simbólicos? Quais são as dimensões tecnológicas da clínica? Nós precisamos desenrolar esse negócio. Clínica com quê? Nós não podemos continuar achando que é empatia. Alguém fez um comentário porque alguém criou um vínculo, não sei o quê, uma pessoa cria um vínculo, não cria vínculo. Vínculo não tem nada a ver com esse negócio tão aleatório assim, não. Freud ensinou que toda vez que você se colocar diante de uma pessoa, numa postura de abertura, de disposição, sem julgamento, dizendo para ela, eu estou aqui à sua disposição, e você repetir isso e sustentar isso, uma transferência vai se produzir. Como 2 e 2 são 4. A maior parte das vezes dá casamento. Não é isso? Né? Estou interessado em você, quero saber de você. Não é isso? Dá casamento. Então, a matéria é a mesma matéria, o mesmo conteúdo. Toda vez que alguém se coloca... Então, não tem esse negócio de vincula comigo, não vincula. Não. Não tem que se vincular com você, não. Tem que se vincular com essa função. Tem que vincular com a função que você tem nesse negócio aí. E sua função é uma função receptiva. Mas, gente, você fecha todas as portas da recepção e quer que as pessoas transfiram com você? Não vai ter. Então, a resistência, disse um outro psicanalista, o Lacan, a resistência é sempre do analista. Toda vez que alguém
que não rola, toda vez que não rola, o problema é seu. O problema é com você. Por quê? Porque o seu negócio é fazer rolar. O seu negócio, terapeuta, psicólogo, o seu negócio é fazer rolar. Esse é o seu negócio, sua função. Supostamente, o que você sabe, diferente dos outros seres humanos comuns, é que você entende desse assunto. Você sabe como é que vai rolar. Agora, você deposita no outro e diz, não, é porque ele não tem jeito, ele não adquiriu vínculo comigo. Não. Eu não me coloquei na posição, no lugar, na condição. Isso é clínica. Estou usando aqui a referência da psicanálise, mas poderia usar da sistêmica, do que quiser. E de outras coisas que nem estão citadas, que fazem parte de outros territórios. Suassuna, que está no céu, e que podia nos ensinar de tantas coisas, de como produz isso, de como produz essa atração das pessoas. Então, isso não é mágica, isso não é truque. Isso é tecnologia relacional, tecnologia das relações. Nós somos ruins. A reforma psiquiátrica está hoje, meu amigo, a reforma psiquiátrica está hoje numa crise de relação. As pessoas que estão como operadores são muito ruins de relação. E relação não tem relação sem o outro. Então, elas estão ruins de relação com o outro. Não é o outro que está ruim de relação com elas, não. Sabe por quê? Porque o outro é o outro. Ele é o que chega demandando, ele é o que chega com o problema. Quem faz acontecer é você que tem um saber de como é que você recepciona isso e você torna isso possível. Aí você vem me dizer, não foi possível. Não foi possível porque você não tornou isso possível. Essa função é inalienável a função daquele que se coloca no lugar. Eu vou cuidar de pessoas. Essa função é de responsabilidade unilateral. Unilateral. Sou eu que tenho que desenvolver minhas competências, minhas habilidades. Eu que tenho que resolver a minha coisa mal resolvida de não sei com o quê, que torne possível que esse sujeito estabeleça uma relação comigo. Ou então eu não tenho que me chamar profissional de saúde mental. É isso que nos faz diferentes do resto da humanidade. É que, supostamente, nós somos detentores de uma tecnologia que sabemos tornar possível que o outro desorganizado, confuso, maluco, drogado, conosco rola. Porque não rola. Nós somos mais um fuleiro, igual todos os milhares, que não rola. Que ele não consegue, que não dá conta, que não é possível. Se a gente fosse nivelar, se igualar a esses todos que não são possíveis, qual é o nosso diferencial? Nós somos mais um na vida dele que não foi possível para ele se relacionar. Nós somos só mais um fuleiro qualquer. Mas se eu sou um profissional de saúde mental, eu preciso colocar na minha agenda de que eu tenho que desenvolver competências e habilidades, e essas competências e habilidades dizem respeito a ser capaz de suportar o outro com a sua loucura. Ser capaz de suportar o outro com a sua loucura. De dar conta da minha loucura para ser capaz de suportar a loucura do outro. Então, muitas vezes, quando eu não suporto a loucura do outro, é porque eu não estou dando conta da minha loucura. Mas aí eu sou o paciente, eu tenho que buscar tratamento. Eu tenho que me cuidar para ser capaz de tratar das pessoas, senão eu vou ser obstáculo para que eu possa cuidar das pessoas. Então, tem uma coisa na saúde mental que não dá para eliminar, é que todo mundo fala mal do psiquiatra, mas o psiquiatra se desresponsabiliza de ter relação. Não devia, não, mas se responsabiliza. Sabe por quê? Porque ele tem um negócio que chama receita. É um mediador da relação dele com o sujeito. Ele media a relação dele com o sujeito com um papel que chama receita. O resto que não tem, se virem. Tá certo? Não dá para dizer. Se você não tem a possibilidade de dizer, você vem cá, toma aqui, você vai buscar seu remédio, supõe que você saiba fazer alguma coisa. Supõe que você saiba fazer alguma coisa que torna possível que o sujeito fique.
Eu aprendi assim, gente, como no meu começo da vida como psicoterapeuta. Toda vez que um paciente não volta, o problema é meu. Eu aprendi assim, é uma regrinha básica, elementar, lá dos meus primeiros anos. Se um paciente não fica, se um paciente vai embora, eu tenho que ver o que eu fiz de errado. Porque a responsabilidade é minha se ele não fica. Vocês estão entendendo? Então, essa reflexãozinha, que eu acho que é básica, é a reflexão que está faltando nesse ponto. No ponto de dizer assim, não é... E esse tema, então eu penso às vezes assim, esse tema, que é um tema tão central, tão importante, tão relevante, ele não está em discussão. Por quê? Porque a psicanálise tem um monopólio da transferência. E aí nós entramos numa relação. As pessoas estabelecem diferentes relações com a psicanálise. Elas não compreendem que elas não precisam se retirar todas as consequências da psicanálise, mas pelo menos essa da transferência. Dá para fazer uma concessão com essa reflexão, apreender isso. Está muito difícil, o incômodo com a psicanálise é muito grande. Vai para a psicologia social do Pichon Rivière. Teoria dos vínculos, teoria dos 3D. Depositante, depositário, depositado. Serve também. Tão boa como a reflexão da transferência. Mas é preciso de ter uma base conceitual que sustente esse negócio, para não ser uma aventura. Gostou de mim, não gostou de mim. Assim rola quando eu vou para as paqueras. Né? Não gostou, gostou. Não. Mistério não, desculpem. Eu estou indo para uma função. Nessa função eu me coloco, eu me posiciono, e posicionado rola. Se não rolar, a culpa é minha. Culpa não. O problema é meu. Eu tenho que refletir sobre por que não rolou. Então, os nossos pacientes não têm defeitos. Eles são loucos. Isso não é um defeito. Esse é o ponto de partida da constituição dos nossos lugares. Ele é louco, eu sou um profissional que lido com loucos. Isso eu não posso acusar ele. Mas ele... Não posso acusá-lo. Ele é louco. É por isso que ele vem me buscar. Porque eu, supostamente, sou alguém que cuido de gente louca. Então, se eu não estou dando conta de cuidar de gente louca, então precisamos... Então, tem uma parte da reflexão que eu acho que teria a ver isso. E, para concluir, você falava do território, e eu ia comentar exatamente dessa prática de atenção domiciliar. Tem uma pequena revista que está na internet à disposição, chama Intensa Extensa. Intensa Extensa. A Clínica Psicossocial das Psicoses. É uma revista escrita por meus alunos. Despretensiosamente. São artigos, fragmentos de casos escritos pelos meus alunos. Alunos que escreveram sem eu mandar, sem eu obrigar, foram escrevendo. Não davam conta de suportar aquele negócio todo, tinham que escrever e sintetizar aquilo de alguma forma. Então, nesse Intensa Extensa, está relatada uma experiência que a gente chamou de intensificação de cuidados. Eram com pacientes muito loucos, muito pobres, com grupos familiares muito desorganizados e que passavam muito tempo internados. Então, é os pacientes que têm que internar. O famoso que o CAPES diz, mas esse caso aí não tem família, é doido demais, tem que internar. Então, nós pegamos só a gente que tinha que internar, aliás, que já estava internada. E conduzimos um trabalho durante 4 anos e meio com essas pessoas. E aí o programa acabou porque não tinha mais clínica para ser ensinado. Estava todo mundo bacana, aqueles que não tinham jeito. Na medida em que receberam um suporte. E aí vem o suporte no território. Não precisa de... Eu falo isso, as pessoas depois está gravado, vão brigar muito comigo, vão mandar muito e-mail desaforado. Eu estou dizendo, é possível, o trabalho territorial do apoio psicossocial pode substituir a noção de CAPS. Se eu tomo a noção de CAPS como lugar de tratamento, se eu não tomo a noção de CAPS como base
administrativa, de uma burocracia que planifica a intervenção para dar conta de um território. Essa não, isso vai ter. NAPS era isso. Núcleo de Apoio Psicossocial era uma unidade administrativa, um bunker de pensamento, um lugar de reflexão sobre essa região, sobre as necessidades, sobre como a gente pode fazer coisas, um lugar de planejamento. Isso não pode, isso é necessário. Mas, como lugar de tratamento, eu digo, essa ideia de que, para tratar de doido, tem que ir para um lugar, é coisa de hospício. Tá certo? Então, municípios brasileiros, menos de 5 mil habitantes, não tem jeito de construir CAPS, não tem renda, não pode ter um profissional de saúde mental que faça atenção domiciliar, que reúna esses pacientes para fazer coisas juntos, que organize o coletivo de loucos da cidade, que planeje intervenções culturais, artísticas. É preciso ter um psiquiatra para prescrever para eles as medicações. Mas para produzir coletivos, e produzir planos, e produzir projetos, e buscar apoio na prefeitura, e buscar subsídio não sei aonde, para que eu preciso daquela sede? Hoje, as sedes dos CAPs têm funcionado como túmulo do trabalho territorial. Por isso que coloquei para vocês que fico preocupado que agora vão construir, né? Vão construir sedes que são adequadas para CAPs. Porque até agora as sedes inadequadas eram vistas como um defeito. Eu amei sempre a inadequação das sedes. Porque sede tem que ser inadequada. Inadequada para quê? Inadequada para ficar 30, 40 pessoas passando o dia ali dentro. Para isso ela é inadequada. Para que aquelas 50 pessoas fiquem frequentando todos os dias da semana para fazer aquelas mesmas atividades repetitivas todos os dias. Então, CAPS tem que ser, a sede tinha que ser mesmo inadequada. E essa coisa pode acabar agora, já que os CAPS vão poder ser adequados. Aí vai botar, eu falei assim, uma sala para chamar de minha, né? Uma sala para chamar de minha. Isso é um perigo. Depois que você fala, essa sala aqui é minha, é a sala da TO, é um perigo. A sala da psicóloga, isso vai ser uma desgraça. Isso vai ser uma desgraça. Tá bom, gente. Obrigado. Então, para encerrar, vou ler o nosso manifesto e, se aprovado, eu gostaria já de encaminhar, de aprovarmos por exclamação. E já queria combinar que amanhã nós teremos as oficinas, e aí temos os conselheiros que participam da oficina, de poder estar reproduzindo, né, o mesmo ritual nas oficinas, por conta de já estarmos com poucas pessoas agora. Manifesto: políticas sociais não são dadas, são conquistadas com luta. Na ocasião da realização do 2º Seminário de Atenção Psicossocial, intitulado Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Santa Catarina, de um cenário de avanço dos direitos ao avanço da construção das redes de atenção, realizado nos dias 7, 8 e 9 de agosto de 2014, em Florianópolis, e em virtude das discussões efetuadas, os participantes desse seminário vêm se manifestar publicamente. Reivindicamos mais que uma reforma, uma revolução e investimento do Estado nos 3 níveis de gestão para atender os desafios visibilizados nas conferências, em especial a intersetorial, para a garantia dos direitos de atenção integral e consecução de redes de atenção em Santa Catarina. Para exemplificar como esse investimento se expressa, destaca-se a continuidade da institucionalização de cerca de 190 pessoas no Instituto de Psiquiatria do Estado de Santa Catarina, IPQ, o recrudescimento das internações compulsórias, as denúncias realizadas sobre a situação dos usuários no Hospital de Custódia do Estado
e o tratamento criminalizante de usuários por meio do projeto de lei 0047.5 de 2012, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que, ao invés de instituir uma política de Estado na construção de redes, tão somente institui a designação de o crack como a pedra da morte. Assim, convocamos a intervenção dos atores sociais e do Ministério Público Federal para o enfrentamento destes desafios e o estabelecimento de redes de atenção, condição sem a qual não é possível a garantia de direitos. Muito obrigada a todos, uma boa noite, e aí nos encontramos lá no Coffee Break.